Oi pessoal, mais um vídeo aí. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação anaeróbia, né, ou avaliação da aptidão anaeróbia. Então a gente já falou sobre os sistemas de energia utilizados durante o exercício, tá? E basicamente, quando a gente pensa nesses testes anaeróbios, eles vão avaliar justamente os sistemas anaeróbios, como o próprio nome diz, tá? E aí a gente tem duas vias principais. A gente tem o sistema anaeróbio, que a gente chama de anaeróbio lático, no qual a gente tem a produção do lactato, tá, como subproduto. E a gente tem a via ATP-CP e principalmente a glicólise anaeróbia. E a gente tem também o sistema anaeróbio alático, sistemas anaeróbios aláticos. Nesse caso, a gente não tem produção de lactato, e aí a única via vai ser a via ATP-CP. Só que a gente sabe que a via ATP-CP ela é uma via de duração de energia muito rápida, porém muito curta. Então vai durar ali até 10 segundos do exercício, e acima desses 10 segundos a gente já tem essa via da glicólise anaeróbia, beleza? E essa via anaeróbia lática, ela é muito importante, principalmente quando a gente pensa nos esportes. Tá? Então ela é a via mais utilizada ali em esportes de alta intensidade. Beleza? Como, por exemplo, futebol, vôlei, esportes coletivos, individuais também. Beleza? E por que é importante a gente avaliar essas vias anaeróbias, principalmente a via anaeróbia lática? Tá? Além disso. Porque ela vai estar relacionada com a questão da capacidade de manutenção que o indivíduo tem durante o exercício. Então, a manutenção da intensidade do exercício. Beleza? Então, exercícios de alta intensidade, eles vão necessitar principalmente de duas coisas. Né? Então, eles vão necessitar que o indivíduo tenha, por exemplo, uma boa aptidão cardiorrespiratória, certo? Afinal, o sistema cardiorrespiratório que vai levar os nutrientes e oxigênio para os músculos, e também tenha uma boa aptidão anaeróbia. E aí, quando a gente pensa nessa aptidão anaeróbia, ele precisa ter principalmente uma recuperação rápida. Beleza? E se a gente pensar no esporte, como por exemplo um jogador de futebol, né? Esses são critérios que ele precisa ter. Tá? Por quê? O jogador de futebol precisa ter um bom condicionamento cardiorrespiratório, porque ele vai correr grandes distâncias, ele vai percorrer grandes distâncias ao longo do jogo. Uma boa aptidão anaeróbia, porque ele vai precisar dar sprints, mudanças de direção, né, chutar a bola, enfim. Ele precisa muito de ter essas duas capacidades bem desenvolvidas. E no dia a dia, de modo geral, vai estar relacionado com a nossa capacidade de realizar atividades funcionais. Né? Então, subir escada, correr atrás do ônibus, enfim, coisas assim, beleza? E aí, quanto maior a nossa aptidão, então quanto maior é a nossa aptidão, maior é a nossa capacidade de resistir à fadiga e manter exercícios em alta intensidade. Então esses são dois fatores importantes. Agora, se a gente tem uma baixa aptidão anaeróbia, consequentemente a gente vai ter uma fadiga muito mais rápida e vai conseguir manter esses exercícios por menos tempo. Em relação aos tipos de avaliação, né? Por que a gente faz essas avaliações anaeróbias? A gente já viu, mas quais são os tipos? Então a gente tem a avaliação que a gente chama de uma avaliação diagnóstica. Tá? O que é uma avaliação diagnóstica? É uma avaliação que a gente faz para diagnosticar um determinado problema. Então essa vai ser a primeira avaliação que a gente faz. Deixa eu pensar no atleta, né? No começo da temporada a gente faz uma avaliação diagnóstica para ver como que ele está. E aí nessa avaliação diagnóstica a gente identifica os pontos fracos, né? As fraquezas desse atleta, então o que ele precisa melhorar, e a gente identifica os pontos fortes. Então, no que ele está bem. Então, por exemplo, a gente pode ter um atleta que tem uma boa força muscular, mas uma baixa capacidade anaeróbia. E a gente vai visar isso, tá? Visar melhorar um desses dois pontos, beleza?
Depois a gente tem uma avaliação que a gente chama de avaliação formativa. Essa avaliação formativa, ela vai ser feita durante a temporada, por exemplo, né? A gente pode dizer que essa aqui é uma pré-temporada, tá? Isso aqui são exemplos, tá? Gerais. Aqui seria uma avaliação durante, né? E aqui a gente tem essa avaliação formativa, ela vai servir para a gente fazer uma espécie de reavaliação desse atleta. A gente vai reavaliar para a gente ver qual que foi o progresso. Então, a gente vai verificar o progresso que ele teve. Então, se aqui eu identifiquei que uma das fraquezas dele era força, né? Então, uma baixa força, a gente montou um treinamento, ele treinou e eu vou reavaliar para ver o quê? Para ver como que está a força. Então, aumentou a força? É isso que a gente vai ver na reavaliação. E aí, a partir disso, a gente consegue ter alguns parâmetros de como que esse atleta está evoluindo. Se ele está evoluindo, se aumentou a força, bacana. Se não, a gente precisa mudar alguma coisa. E aí a gente tem um outro tipo de avaliação, que é a avaliação somativa. Então, nessa avaliação somativa, como o nome diz, somativa, a gente vai somar todas as avaliações. Então, soma todas as avaliações feitas ao longo da temporada. E a gente vai ter um resultado final. Então, a gente pode colocar aqui esse aqui no final da temporada, né? Ou se a gente for pensar num processo de reabilitação, trazendo para a fisioterapia, né? Essa avaliação pré a gente faz no momento que a gente tem um contato com o paciente, no início do tratamento. Essa outra aqui, depois de 3 meses. Aí você pode fazer uma 3 meses, 6 meses. Né? Essa aqui antes do return to play, por exemplo. Né? Se você dá alta para o paciente, para você comparar, ver como é que ele está. Então, basicamente é isso. E aí a gente tem um resultado. E o que é esse resultado? Pode ser positivo, então no caso obteve melhora. Ou pode ser resultado nenhum, né? Então ele manteve. Ou pode ter tido uma piora, que não é o que a gente quer. Então a gente sempre vai buscar o quê? Uma melhora do quadro do paciente. Tá? E se a gente fosse colocar isso num gráfico, né? Então a gente tem aqui no início, depois a gente faz um diagnóstico, depois a gente elabora, né? A gente faz uma outra avaliação, depois faz outra, e aí faz outra no final ali. Então seria mais ou menos isso que a gente faz ao longo da temporada. A gente vai vendo a evolução. Então aqui a gente fez um diagnóstico, fez o tratamento, que ele está tratando. A gente fez a primeira reavaliação, aqui a segunda. Essas duas são aquelas avaliações que a gente chama de avaliações formativas. E aí no final eu fiz uma avaliação somativa para ver qual foi a evolução que esse paciente teve ali ao longo de todo o progresso. Beleza? Ao longo de todo o processo. Vamos falar agora do teste mais específico. Tá? Então, quando a gente pensa em avaliação anaeróbia, a gente tem vários testes. O padrão ouro, o principal teste que a gente utiliza para avaliar a aptidão anaeróbia é o teste de Wingate. Tá? O teste de Wingate ele pode ser feito tanto para membros inferiores quanto para membros superiores. Depende de qual que é o objetivo, de qual tipo de atleta que você atende, qual que é a especificidade do esporte dele. Tá? E aí, basicamente, quando a gente fala o teste do Wingate, é um teste que a gente tem que pedalar, né, por 30 minutos em máxima velocidade, 30 segundos, perdão, tá? Então, ele vai realizar 3 vezes isso com um intervalo de 3 minutos e uma carga de 9% do peso corporal. Então, quais são as características do teste do Wingate? Então, são 3 repetições de 30 segundos com 3 minutos de intervalo e uma carga de 9% do peso corporal. Tá? Esse é o protocolo do teste de Wingate. E o teste de Wingate, ele nos dá uma tabela, né? Ele vai mostrar o quê? Basicamente, ele serve para duas coisas. Para a gente avaliar a potência do indivíduo e a capacidade. Então, esses são dois conceitos importantes a gente saber. A potência é a energia máxima que esse indivíduo consegue produzir. Tá? Então, quando a gente fala em potência, a gente está falando de energia máxima. E a capacidade é a energia usada durante todo o exercício. Então, energia usada durante todo o exercício. Tá? E eu vou colocar uma tabelinha para a gente entender um pouquinho mais sobre esse teste. Então esse aqui é o gráfico,
tá? Eu vou colocar o teste do Wingate, um videozinho aqui, só para vocês verem, para entender como que é esse teste. Bom, então tá aí, eu coloquei só pra dar uma olhadinha mesmo. Então vocês viram que o cara faz uma bike, tá fazendo primeiro inferior, e ele tem que pedalar por 30 segundos no máximo que ele consegue. E aí ele vai, faz isso, e aí tem um computador que vai anotar, né? Naquele caso ali foi meio basicão, mas em geral, quando é feito no laboratório, tem um computador que vai marcar isso aqui e vai me dar esse gráfico aqui, tá? O que esse gráfico aqui mostra? Aqui a gente tem 3 pontos importantes. A gente tem um ponto em A, um ponto em B e um ponto em C. Aqui em A, a gente tem o que a gente chama de potência pico relativa, né, ou potência pico. O que é essa potência pico? Essa potência pico está relacionada com a potência anaeróbia desse indivíduo. Tá? Então, é o máximo, é o pico de potência que ele consegue gerar, o máximo de energia que ele consegue liberar. E a gente vê que essa potência pico ela tem uma duração ali curta. Ela começa no início ali, né, nos primeiros 5 segundos, depois começa a cair. Por quê? Qual que é a via predominante aqui? A via ATP-CP, da creatina fosfato. Tá? Depois, a gente tem ali o ponto B, que é a menor potência, né? A potência que a gente chama de potência mínima. Aqui está a potência pequena durante 5 segundos. Isso aqui é a potência mínima. Essa potência mínima está relacionada com o esgotamento desses estoques de energia dele. Tá? Então, quando a gente chega na potência mínima, a gente tem um esgotamento. Esgotou o ATP-CP. E aí a gente tem o quê? O que sobrou foi a glicólise anaeróbia. Certo? Então, a potência dele, ela diminui. Mas ele ainda consegue manter o exercício. Tá vendo que do ponto A até o B, por mais que ele tenha um declínio, ele consegue manter. Beleza? E aí aqui a gente tem, né? Então isso aqui acontece no final do teste. Essa potência mínima acontece no final do teste. E ela está relacionada com a fadiga. Então ele vai fazer isso 3 vezes. Por quê? Fadigou, acabou ali os estoques TPCP, glicólise anaeróbia. E aí ele tem a fadiga. E a gente tem esse outro ponto aqui que é o ponto C. O que é o ponto C? A potência média relativa. Então tá vendo que aqui a gente tem 30 pontinhos. Se for marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Então a gente tem 30 pontinhos. Esse ponto C é a potência média. O que é a potência média? A potência média é a potência, né? Você vai somar ali a potência de todos os pontos e dividir por 30. Aí você tem a potência média. Então nessa potência média, soma os pontos e divide por 30. E aí essa potência média ela vai estar relacionada com o quê? Com a capacidade desse indivíduo. Por que a capacidade? Porque lembra que a capacidade, a gente falou aqui em cima, ó, é a energia liberada durante todo o exercício. Então eu vou pegar a energia que ele liberou desde, né, do começo do exercício aqui até o final, né, desde aqui, ó, a energia pico dele até o final. Então a energia que ele usou durante todo o exercício, né, eu vou pegar ali e eu vou somar. Isso aqui está relacionado com a capacidade dele. Então capacidade de energia usada durante todo o exercício. Beleza? E esses são os 3 valores que a gente vai analisar, né, em um teste de Wingate, por exemplo. Tá? Quando a gente pensa em fatores que vão afetar a aptidão anaeróbica, a gente tem vários fatores. Vamos colocar aqui, fatores que afetam a aptidão anaeróbica. E a gente já conhece vários deles, inclusive. Tá? Então, primeiro, aumento dos íons H+. O que os íons H+, fazem? Os íons H+, eles promovem uma alteração, né, na acidez ali do músculo, não é uma alteração muito grande, mas uma acidez que faça com que a gente tenha alterações ali no funcionamento enzimático dessas fibras. E aí a gente tem uma situação de fadiga instaurada. A gente começa a ter fadiga, um aumento da fadiga. Outra coisa que está relacionada com a aptidão anaeróbia é a capacidade no músculo de ressintetizar o ATP, fazer a ressíntese do ATP. Então, uma das coisas que melhora, por exemplo, é a suplementação de creatina.
ressíntese do ATP. Por quê? A creatina, quando a gente suplementa a creatina, por que tem mais força, né, mais potência? Porque a creatina ela armazena um fosfato, ela ajuda na ressíntese do ADP e formação do ATP. Né? Então ela faz essa ressíntese da via ATP-CP, da fosfocreatina. E aí uma capacidade aumentada de ressíntese de ATP melhora a aptidão anaeróbia, consequentemente. Tá? Outra coisa que influencia é a quantidade de glicogênio muscular. Por que a quantidade de glicogênio muscular? Porque é a glicose que está ali no músculo. É mais fácil de ser utilizada. Né? Então é o principal combustível da glicólise anaeróbia. Tá? Então aqui a gente tem a via ATP-CP e aqui a gente tem a glicólise anaeróbia, certo? Outra coisa que também vai influenciar é o tipo de fibra. Né? Então, as fibras do tipo 2, a gente sabe que elas estão relacionadas com essa aptidão anaeróbia. Né? Elas são fibras altamente fadigáveis. E as enzimas glicolíticas. Então, algumas coisas que a gente tem, né, por exemplo, adaptações que vão ocorrer nesses indivíduos que fazem treinamento anaeróbio é o quê? Um aumento da quantidade dessas enzimas, né, alterações desse tipo de fibra, então começa a ter mais enzimas, melhora a capacidade de ressíntese de ATP, tudo isso vai evitar que a gente tenha fadiga e vai melhorar esse desempenho dos indivíduos. Tá? Mas basicamente esses são fatores que vão influenciar na aptidão aeróbia, beleza? E aí quando a gente pensa na fadiga, a gente tem uma coisa que a gente chama de índice de fadiga, que é para ver o quanto, né, em porcentagem, o quanto que houve de fadiga. E a gente tem um cálculo que a gente faz para isso, que é um cálculo até que relativamente simples. Né? Então você vai pegar lá a potência pico do indivíduo, potência pico, menos a potência mínima, que a gente viu lá na tabela. E aí você vai multiplicar por 100 e dividir de novo pela potência pico. E através dessa equação você tem um índice de fadiga. Então, quanto que ele teve de queda no desempenho, né? Que está relacionado com a fadiga. Beleza? Outra coisa que é bem comum durante esse teste de Wingate, se a gente for pegar, vou colocar uma tabela aqui do lado, né? O que acontece? São feitas 3 tentativas, né? Na primeira, vamos supor que o cara chegou lá a uma potência pico e depois teve uma queda e tal. Na segunda, ele pode até conseguir uma potência pico maior ou empatar com a primeira. Só que o que acontece? Ele começa a ter uma queda maior aqui no final. E na terceira tentativa ele também consegue chegar naquela potência pico, mas ele tem uma potência menor no final. O que seria isso aqui? Se a gente for pegar um indivíduo treinado, então um atleta treinado, ele vai fazer 3 vezes e ele vai descansar 3 minutos. Nesses 3 minutos ele consegue se recuperar a ponto de conseguir, né, restaurar as vias de ATP-CP dele. E aí ele consegue chegar aqui, durante o teste, na potência pico. Então ele consegue manter a potência pico. Né? Só que, tá vendo que depois o rendimento dele, ó, no final vai caindo. Né? Então aqui foi na primeira, aqui foi na segunda e aqui na terceira. Então ele tem uma diminuição da potência média, diminuição da capacidade. Então, em atletas de velocidade, tá? A gente está falando de atletas de velocidade, treinados, eles têm uma potência pico muito alta, eles conseguem recuperar rápido e manter a potência pico, só que a potência média deles tende a cair conforme eles vão passando o teste por conta da fadiga mesmo, beleza? E aí a gente tem como avaliar também, como mensurar as vias láticas. Então a gente falou de vias aláticas, como é que a gente mensura as vias láticas? Né? Através da quantidade, do percentual do lactato. Então a gente mensuração, né, dos níveis de lactato sanguíneo. O que também pode ser feito, né, durante o teste de Wingate. Tá? Então você pode mensurar o lactato durante o teste de Wingate. E o que acontece? O lactato, quanto mais lactato, aumento dos níveis de lactato, ele indica que eu tenho um exercício de alta intensidade, né, até relacionado com a intensidade do exercício, consequentemente um exercício altamente anaeróbio.
Porque o lactato ele é um subproduto da glicólise anaeróbia. Tá? Quando a gente tem a glicólise anaeróbia, não tem oxigênio, a gente tem a formação de piruvado, depois converte em lactato. Né? Então o lactato ele é um subproduto da glicólise anaeróbia. Então se eu tenho muito lactato é porque eu estou tendo muita anaerobiose, estou tendo muita quebra de glicose. E isso acontece em exercícios de alta intensidade. Beleza. E aí vamos fazer lá outra tabelinha aqui. Então a gente tem aqui o teste de Wingate. Lembrando que são 3 tentativas que a gente faz. Né? E aí a gente tem aqui as concentrações de lactato. Aqui a gente tem o indivíduo quando ele estava em repouso. Né? E aí quando ele faz os testes. Então aqui a gente tem o indivíduo. Primeiro teste que ele fez. Segundo teste. Terceiro teste. E aqui, né, após aí os testes. O que acontece? Uma quarta tentativa, enfim. Aqui a gente tem os níveis de lactato dele. Tá? Então isso aqui é o que acontece com o lactato dele ao longo dos testes. Então imaginar que aqui a gente tem um ponto A, aqui a gente tem um ponto B, a gente tem um ponto C e o ponto D. Aqui no ponto A ele estava em repouso. Então em repouso a nossa concentração de lactato tende a ser 1 millimol por litro. Né? Mais ou menos. E aí, conforme ele foi fazendo os testes de Wingate, aqui foi a primeira tentativa, aqui foi a segunda, aqui foi a terceira, o que aconteceu? Ele começou a ter um aumento dos níveis de lactato. Por quê? Começou a utilizar muito a via anaeróbia. E aí tem a recuperação da via TPCP, só que a via anaeróbia demora mais. Né? E aí a gente tem esse acúmulo de lactato. É isso que mostra, né, esse gráfico aqui. Um acúmulo de lactato. E esse acúmulo de lactato, ele faz com que a gente tenha, não é a fadiga em si, mas uma diminuição do desempenho. Tá? Porque se estou produzindo muito lactato, é porque eu estou produzindo também muitos íons H+. O lactato ele auxilia no tamponamento dos íons H+. E isso faz com que a gente tenha uma diminuição de desempenho e fadiga. Lembrando que não é o lactato que gera fadiga, tá? Sim os íons H+. Tá? Mas o acúmulo de lactato está relacionado com exercício de alta intensidade. A alta intensidade produz muito íon H+, e gera fadiga. E aí, por que a gente tem um intervalo entre os testes, né, de 3 minutos? Porque 3 minutos é o tempo necessário para a gente ter o restabelecimento dos sistemas energéticos. Restabelecimento dos sistemas energéticos. Então é tempo suficiente para a gente ter o restabelecimento da via do ATP-CP e também da glicólise anaeróbia. Beleza? Basicamente é isso. E aí quando a gente pensa nas modalidades esportivas, né, quando a gente pensa no esporte, a gente tem várias modalidades. Né? E o esporte, uma das coisas que está relacionada com ele é um princípio, né, da fisiologia do exercício, que é a especificidade. Então, por exemplo, a gente tem alguns esportes que vão demandar uma alta potência anaeróbia e outros que vão demandar uma maior capacidade anaeróbia. Tá? Então a gente tem esportes de potência anaeróbia, como por exemplo um powerlifting. Então o cara precisa correr, precisa levantar um peso ali o máximo possível em uma repetição. Né? E a gente tem testes que demandam maior capacidade anaeróbia. Seria, por exemplo, uma corrida de 200 metros. O cara precisa correr ali por uns 20 segundos, né? Ele precisa manter uma alta intensidade por um tempo um pouco maior. E aí, o que a gente vai fazer? Com base nisso, nessa especificidade, a gente vai elaborar um treinamento para esse cara, né? Ou uma reabilitação para esse cara, visando melhorar a performance dele, trabalhando essas vias que ele precisa mais, né? E diminuir a fadiga, certo? E aí, para a gente fazer isso aqui, a gente precisa de adaptações. Então, algumas adaptações elas precisam ocorrer para que a gente tenha uma maior performance e uma diminuição da fadiga. E essas são as adaptações relacionadas ao treino, né, ao treinamento anaeróbio. Então, o que acontece quando a gente realiza esses treinamentos anaeróbios? Tá? A gente tem, por exemplo, lá na fibra muscular,
aumento na quantidade de enzimas glicolíticas. Então, aumenta as enzimas glicolíticas, que são aquelas enzimas específicas para a quebra da glicose, né? E outras coisas também, como por exemplo a adaptação de fibras do tipo 1 sendo convertidas em fibras do tipo 2. Na verdade, não sendo convertidas, mas as fibras do tipo 1 que aquele indivíduo tem, elas passam a se adaptar e se transformar e se parecerem mais com as fibras do tipo 2. Né? Então a gente também tem isso ocorrendo. E basicamente seria isso. Né? Então, com mais enzimas, se a gente for pensar, quanto mais enzimas glicolíticas eu tenho, maior vai ser a quebra da glicólise, a quebra da glicose. Né? Se eu tenho mais glicose sendo quebrada, eu tenho mais ATP sendo produzido. Se eu tenho mais ATP, eu consigo manter o exercício, né, intenso por mais tempo, então aumenta a minha capacidade. E basicamente é isso. Tá? Então, quando a gente pensa nessa potência anaeróbia, esses são os fatores que a gente vai avaliar. Tá? Então, questão do lactato, né? Fatores que levam à fadiga, né? Aqui a gente falou um pouquinho sobre o teste de Wingate. Então, esse aqui é um geralzão mesmo, mais sobre o teste de Wingate, um pouquinho sobre a avaliação anaeróbica, que foi um tema que a gente estudou em aula. Achei legal repassar aí, beleza? Então, eu espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!